Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. O que você faria se tivesse a expertise para transformar negócios que estejam enfrentando desafios ou vislumbrando novos horizontes? Nós fizemos esse podcast. Bem-vindo ao Mentoria Aberta com duplo impacto no TPM. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero cumprimentar o meu sócio Rodrigo Martins. Mais uma vez aqui, dando show, né? Como sempre. A autoestima está delirante. Aquele padrão brisa. Padrão brisa. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial que vem trazer um tema muito relevante e a proposta do episódio de hoje é uma troca, um bate-papo para falar sobre o tema finanças. Quero apresentar Priscila Campos. Obrigada pelo convite, Brisa, Rodrigo, é uma honra estar aqui. E é isso, né? Finança sempre é uma dor, mas também é um alívio. Depende do ponto de vista, né? Ponto de vista. Da perspectiva, né, Exatamente. Pri? Antes da gente começar o tema, você pode se apresentar? Bom, eu sou Priscila Campos, tenho 35 anos. Faz quase 5 anos que eu estou no digital, atendendo empreendedoras. Comecei fazendo de tudo, né, do ramo do negócio, cuidando do negócio como um todo. Porém, agora, mais recente, eu estou nichada no ramo da organização financeira. Então, não sou contadora, não faço o serviço do lançamento na planilha, mas eu direciono, eu pego na mão e explico o que aquela cliente, aquela pessoa precisa entender sobre o negócio dela. Né? Mesmo que ela depois defina uma contratação mais direta, é ali que eu atuo, né? Diretamente com o dono da empresa. É uma visão mais estratégica, então. Isso. Eu me vendo como consultora, né, de organização financeira e planejamento. Então, a gente abrange tudo isso dentro do nicho financeiro. Acredito que a gente já pode começar por aí, né? Que a galera, quando vai contratar tipo assim, um consultor de finanças, assessoria financeira, já vincula alguém que vai operar para mim. Que vai fazer o fluxo de caixa diário. Tipo assim, vou jogar ali o meu extrato e é isso que eu preciso. Mas não é de fato isso que faz o negócio avançar, né? Eu ajudo você a entender o que precisa ser feito. E aí fica na mão da pessoa de se é ela mesma que vai executar aquilo dali para frente ou se através de mim vai treinar alguém, que também é possível, né? Mas o que é importante é que precisa ser feito. E muita gente não tem tempo para fazer isso. Né? E, por que eu vou te contratar se eu não consigo fazer? É porque você precisa entender como fazer, até para você ir atrás de um BPO, por exemplo, algo nesse sentido, mas querendo o resultado, porque eu já vi muita gente contratar BPO e não saber o que tem que ser entregue. Então, você está rasgando dinheiro, né? Isso é muito importante, né? Para quem não tem familiaridade com esse termo, o que faz o profissional BPO financeiro? Ele cuida dos lançamentos, né? Do fluxo de caixa, realmente. Então, contas a pagar, a receber e separa categorias, que seria, assim, para pequeno negócio, o livro caixa, né? Só que quem não tem tempo precisa ter isso, uma agilidade. Então, normalmente, um profissional desse pede semanalmente que você mande as suas entradas e saídas e vai fazendo ali o lançamento. O controle, né? Já vamos começar com uma pergunta. Como que hoje você pode ajudar as pessoas, os empreendedores, a entender que hora que ele... Tipo, o caos financeiro mesmo. O que é o primeiro sinal, assim, de que... deu esse sinal aí, liga o alerta. Quando eu pergunto assim, você sabe quanto vale sua hora? E a pessoa fala, não sei. Eu cobro X porque tá no mercado. E aí, muitas vezes, ele não sabe porque nunca parou para analisar o custo e o quanto, de fato, ele tá ganhando ou não, né? Então, aí eu já vejo que tem um caos. Porque se você não sabe o valor da sua hora, você não tem o controle da sua empresa. Qualquer valor vai valer para você. Qualquer valor paga. Uhum. E aí, nesse ponto, você acredita que ele não sabe disso por não dar importância ou eu acho que conhecimento mesmo, assim, ou ele sabe que tinha que olhar para esse lado e não olha? Muitas vezes, a maioria, 90% dos casos que eu pego hoje,
conhece a importância, sabe que tinha que parar para pensar, para analisar, mas como ele é o fazedor de tudo, ele não consegue olhar para esse lado. Então, vai tocando do jeito que tá. Na rotina ali, E é o dia a famoso dia. bola de neve. Você vai empurrando, vai entrando mais coisas ali, o custo que você não tá acompanhando vai aumentando e você não melhora seu preço, que daí a gente entra aí, né, na precificação errada, que você continua trabalhando muito, muito, muito e não vê o dinheiro sobrar. Isso é aonde eu falo que chegou no caos, porque é a pessoa que trabalha intensamente e ela continua sem dinheiro. É um ponto que eu vejo muitos empreendedores, quando vai para esse lado financeiro, precificação, organização, eu não tô no momento para isso, né? Tipo, agora eu preciso crescer mais para ter financeiro, para ter estratégias do financeiro. O que você vê do mercado sobre isso? Por que as pessoas falam isso? Eu tenho que crescer, mas não é justamente isso que pode fazer? Exatamente. E foi aí que foi lançado o SOS Financeiro, justamente para essas pessoas que falam, eu não tenho tempo para parar para olhar isso agora. Financeiro? É a consultoria. Conta pra gente. É a consultoria express, né? Que através de uma mentoria aí, né? Eu estruturei, de fato, para pessoas que não querem contratar uma continuidade, mas elas querem entender aonde que elas estão. Ou seja, às vezes elas nem sabem que elas estão com problema, porque nunca pararam de fato para olhar. E aí, na SOS Financeiro, você vem com... Olha, eu não estou conseguindo parar aqui para analisar se eu estou cobrando bem, se está entrando dinheiro suficiente, eu só estou pagando conta. Vira um pagador de contas. Só que não é sobre... eu quero lucro. Muitas vêm com isso. Pri, eu quero lucro. Mas como que eu vou mexer no teu lucro se eu não conhecer seus custos, né? Então, eu vou fazendo perguntas, igual vocês estão fazendo, assim, para cutucar a gente, para ver o quanto que ela sabe sobre o negócio dela, né? E muitas vezes ela não sabe nem as etapas do processo, não sabe explicar as etapas do processo. E normalmente é um processo que envolve terceiro, é um processo que envolve custos operacionais que não estão ali identificados, nem para ela mesma, nem, muito menos para o cliente. Então a gente começa aí. O que você tem de custo? Isso, isso, isso. Então, no SOS Financeiro, eu faço um mapa da situação atual da pessoa, daquele problema que ela me trouxe. Não vejo meu dinheiro. Então, vamos tentar identificar onde está o seu dinheiro. Estou ganhando muito pouco pela minha hora. Aí a gente avalia os custos e a margem que ela está aplicando, inclusive o mercado, né? Onde que ela está vendendo isso? E eu passei por esse processo, né? Então, eu falo que eu apliquei em mim primeiro, para depois poder estruturar isso de uma forma... Dá para corrigir, dá tempo. Não tem gente que eu pegue e fale, você não vai sair disso. Talvez um com prazo mais rápido do que o outro, mas o parar para olhar é o necessário. E tem gente que fala assim, mas é que agora não dá para mim, eu não posso parar para ver isso. Mas se não parar hoje, vai ter que parar daqui a 2 meses e o negócio vai estar maior. Que vai ter que parar para olhar, vai. Ter que parar. É fato, né? Essa época que foi do imposto de renda e da Zene, foi a época que eu mais tive, assim, grito de socorro. Por isso veio o nome do SOS Financeiro. Porque como que a pessoa vai declarar o que faturou se ela não sabe o que entrou, o que saiu? E é obrigatório para todo pequeno empreendedor que tem registro como MEI, você tem que entregar uma declaração de faturamento. Aí a pessoa mistura todas as contas, PF com PJ, ou às vezes nem tem uma conta PJ, muitos clientes não têm a conta separada, e aí não sabe identificar quanto que eu faturei do meu negócio. Porque daí o marido manda dinheiro na conta, e aí vira uma sopa, né? E nessa época precisa parar para ver isso. Aí me ligam dia 29 às 8 da noite, né? Fica complicado. Desses problemas que você levantou aí no mapa, que são problemas mais comuns, como não estou vendo lucro, tudo, qual desses todos, qual você pensa que é o mais negligenciado pelos empreendedores? É o de não estar vendo para onde o dinheiro vai. Vira um mero pagador de contas, como eu falei, e aí paga qualquer coisa. Você nem sabe o que você está pagando. E eu falo que o lucro não é só o quanto você está lucrando em cima do seu valor, e sim o quanto você também consegue reduzir de custo. Porque a gente só consegue definir uma margem de lucro quando a gente conhece o custo do produto, do serviço que a gente oferece. E o que acontece? Eu estou com agências de marketing como público-alvo hoje,
E uma das principais agências, por exemplo, que eu atendo, ela foi negligenciada com o antigo setor financeiro, porque só pagava, não questionava o que estava pagando. Então, quer dizer, se eu tenho serviços contratados com terceiros e o terceiro me manda uma nota, eu não vou questionar se a nota está certa, quantas horas estão ali naquela nota, não confirmo, só vou pagando. Então, no que você pega para olhar os detalhes e fazer uma análise de tudo aquilo, para saber, olha, eu paguei R$3.000 de mão de obra de fotógrafo para o evento X que custou, que eu vendi por 10 mil, ele custou 3 aqui, eu já consigo ter uma margem de quanto eu lucrei. Mas nem todo mundo separa isso. E né? falando em margem de lucro, o ideal é eu, enquanto empreendedora, analisar a margem de lucro da minha empresa ou individualmente de cada serviço ou mix do meu mix de produto? Como prestador de serviço, você pode ter uma margem definida para tudo, né? No mix de produto. Mas para quem revende, né? Quem tem loja, quem é lojista, aí depende muito do produto. Esse é um bom tema, a questão da revenda. Se eu hoje tenho um produto ou uma loja, né? Ou seja, uma loja de acessórios, vamos supor. E eu quero ter revendedoras na minha loja. Eu tenho peças e eu quero ter revendedoras que tem lá no seu próprio estabelecimento ou que vai vender ali para as vizinhas, para as amigas. Quais são os cuidados do ponto de vista financeiro que eu, como empresa, preciso ter para me preservar a respeito da minha margem de lucro quando eu tenho revendedoras? Quando se tem revendedor, normalmente você define uma margem de comissão para as revendedoras, né? E o principal erro de quem tem esse revendedor é não calcular essa margem de comissão como custo do seu produto. Então, se eu paguei R$100, eu vou vender por 200, eu não vou ter lucro de 100, porque 30 daqueles 100 eu vou ter que passar para minha revendedora. E as pessoas não calculam isso. Eu não paguei mais R$100. Se eu vou revender através de um terceiro, eu paguei R$130. Né? O que acontece é que as pessoas fazem muito receita de bolo em cima das peças, né? De tudo que elas vão revender. E aí, eu defini que é 120% minha margem. Tá, mas o que você vai fazer com essa peça? Você vai vender você mesma? Você vai investir em tráfego pago, por exemplo? O que você vai fazer? Tem custos operacionais que você tem que embutir no custo dela, não só o custo do seu fornecedor direto. E aí que tá o pecado, porque eu já vi muitas empresas grandes, com muitos revendedores, que a própria empresa grande, a matriz, não tem saúde financeira. Porque começa a repassar tanta comissão, e aquela revendedora pega outra revendedora, e assim vai, que se perde no preço. E eles precisam normalmente manter, né? A gente conversa entre empreendedores, e a gente vê que ninguém vai pagar mais do que R$50 num brinquinho de segundo furo, por exemplo. Então, você tem que manter. Mas se o erro partiu daquela matriz, só vai para frente, sabe? Vai virando uma bola, assim, quando você vê o custo do produto sumiu. Você está vivendo de um valor que você estipulou ali, que é o seu operacional. E acaba não tendo lucro real, né? Você fica com um custo invisível ali rondando o seu produto. E você não olha, né? Assim, a maioria, né? Não olha para isso, não olha para essa... aluguel, não. Funcionário, energia, não, é tanto... Da onde você baseou isso? Sabe do mercado. Uma dica muito legal? Isso eu aprendi quando eu ainda era CLT e a gente orçava. Eu fui CLT numa empresa de planejamento, né? Meu setor era planejamento e a gente orçava projetos farmacêuticos, né? Porque era uma empresa de arquitetura e engenharia. E aí, eu ficava muito curiosa de saber como que eles orçavam um metro quadrado se nada estava construído ainda, né? Como que eu vou estimar um custo de um projeto que não existe nada? E eu aprendi muito nisso, né? Foi onde meus olhos brilhou pelo planejamento financeiro do negócio. Quando você já não parte do zero. Quando você quer comprar alguma coisa, você já não parte do zero. Você quer construir alguma coisa, não é zero que você tem hoje de custo. Você já está custando o seu tempo, o lugar que você está investindo para fazer suas reuniões. Os seus custos invisíveis precisa ter uma margem inicial em tudo que você fizer. E quais são os custos invisíveis de uma confeiteira, por exemplo, que trabalha em casa? O gás, a água, a luz, o próprio aluguel ou financiamento da casa dela, porque se ela não tivesse ali, ela ia ter que pagar outro lugar. E as pessoas simplesmente retiram isso. Eu não tenho esse custo porque eu estou em casa.
E aí, os meus clientes perguntam, mas Pri, como que eu calculo isso? Eu falei assim, imagina um inquilino na sua casa. Você vai alugar um quartinho para ele. Aí a sua conta de luz, você e mais quantos da sua família? O seu negócio é a quarta pessoa, é a quinta pessoa. É uma ótima estratégia, hein, Pri? Uma ótima estratégia da pessoa conseguir ter essa consciência. Acho porque que você tem que trazer para a prática, né? Não adianta eu ficar falando de contas e muitas não querem fazer contas, só querem imaginar que tem mais uma pessoa morando ali. Isso influencia também muito, essa percepção de que ela não tem custos por estar atuando de casa, influencia muito na precificação também. Sim. Porque ela acaba aplicando uma precificação abaixo do preço de mercado ou do concorrente, que tem uma precificação ideal, considerando que ele tem aluguel e esses custos todos, que para ela é invisível, para ele é bem visível, né? Bem visível mesmo. Então, ela acaba influenciando aí na precificação correta e até na percepção do próprio cliente, que olha e fala, não, eu compro de você porque você trabalha em casa, então faz mais barato, né? E aí, quando você vai para um outro espaço, aí você enxerga esse custo, não é que você começa a adquirir, passa a existir esse custo, você passa a enxergá-lo, né? Passa a enxergar, exatamente. E aí, você tem uma dificuldade de vender o mesmo produto por um preço mais caro, tão somente porque você agora está no outro espaço. Exatamente. E muitas pessoas confundem, né? O estar em casa e o trabalhar em casa. Quando eu estou em casa, sem trabalhar, ok, eu estou ali, é o meu lar, é outra coisa. Quando eu passo a trabalhar dentro de casa, é tudo que eu uso, né? Eu não vou colocar água, não, porque a água vem só o mínimo e eu não faço diferença aqui. Claro que faz. Se você estivesse em outro lugar, você ia pagar o mínimo sozinha em outro lugar. Então, assim, hoje eu defini uma cota que não é regra, mas eu defini para prestadores de serviço que trabalham em casa, que nem é o meu caso, que o meu escritório fica dentro da minha casa, 30% dos custos fixos da minha casa é do meu negócio. Porque a internet eu só melhorei porque eu preciso dela. Durante o dia, meu marido tá fora, meu filho tá fora, quem tá lá sou eu. Então, 30% do custo da casa é um custo que já começa no meu preço do meu valor hora. Muito bom, né? Eu quero trazer para o nosso contexto, Pri, é o seguinte, quando a gente está conversando com algum cliente, mentorado, fala assim, vamos trazer aqui de forma mais leve, né? Por que você não investe em tráfego? Você citou tráfego. Eu sinto que eu tenho que esperar entrar mais dinheiro, não está sobrando agora. Ou senão, por que você não contrata uma agência de marketing, por exemplo? Ou por que você não contrata uma mentoria, ou algo assim? Tudo relacionado ao crescimento do negócio. Eu não tenho esse dinheiro, eu vou esperar crescer um pouco. E eu vejo que essa informação, né, isso que a pessoa se posiciona falando isso, é sem dados mesmo. Tipo assim... É o achismo. Eu vou esperar crescer, mas esperar quanto? Mas quando? O que tá... E tipo assim, você tá baseando no quê? Em qual faturamento? Né? O que você pode falar pra galera que acompanha a hora de investir no seu crescimento? Talvez não porque você vai tirar R$2.000 a mais. Às vezes olhar para o seu contexto e ver o que significa aquele investimento em relação ao crescimento, né? Não sei se ficou muito claro. Não, ficou assim, acho que é muito relacionado a uma pergunta até que a gente estava comentando ontem, né? Sobre o faturar para durar ou faturar para crescer. Muitas pessoas, elas ficam somente ali naquela base, eu quero faturar para durar, para continuar existindo, para o meu negócio existir. E não pensa nessa necessidade de crescimento, o quanto parte do que eu faturo hoje precisa ser investido em crescimento no meu negócio, né? Eu só tô vendo meu negócio crescer porque eu parei de pensar que eu só queria pagar conta. Entende? Então, acho que esse é um princípio. A partir do momento que você só está fazendo seu negócio girar para pagar conta, você perdeu o seu propósito. Você perdeu o seu objetivo. Pagar conta, você pode pagar indo atrás de um CLT. Eu não estou falando que CLT é errado, pelo amor de Deus. Cada tipo de pessoa... a minha perfil, realidade, né? Me cabe agora dentro do meu negócio, mas... serviria qualquer coisa, entende? E se você tem um negócio, você começou algo por algum objetivo. E aí eu pergunto, você está falando de não investir para crescer o seu negócio, mas é diferente o investir. Quando a pessoa já usa o termo investir, ela já pensa à frente. Mas a maioria não usa, né? Sempre agora, gasto. Sempre não posso tem agora para gastar agora com isso. Exato. Não posso gastar agora com isso. Por quê? Porque está pensando na despesa, não no retorno.
E se você está querendo crescer, você já tem que estar mirando no seu retorno, mas você tem que saber quanto é. Qual que é esse retorno que você quer? Se eu invisto 2 mil em qualquer coisa da minha empresa, eu quero pelo menos 4 de volta. Então, eu preciso mensurar isso, né? E o planejamento, ele é embasado dos pilares de ser metas mensuráveis, seja de prazo, seja de ações ou financeiro, né? Então, quando a gente trabalha tudo isso junto, o planejamento com o financeiro, você tem que estar colocando dinheiro para chegar em algum lugar. Não tem como. Ninguém fica rico da noite para o dia, nem até acertando a lotérica você investe para jogar. Então, assim, não tem como você ficar esperando uma colheita de um plantio que você nem colocou a semente. Eu vejo, Pri, que tipo assim, a galera fica apagando incêndio no dia a dia, não tem essa clareza do que é o crescimento de fato, né? E aí, quando você coloca, se tá claro para a pessoa, por exemplo, agência de marketing, eu sempre falo, para contratar uma agência de marketing, primeiro você tem que é o quarto que eu falo, porque daí eles vão conseguir te ajudar de verdade, que você vai conseguir pagar uma boa agência. Mas se você não tem clareza desse planejamento, por que eu preciso ter agência e quanto que isso vai me dar retorno, você nunca faz, né? Tanto tráfego, mentoria, consultoria. Então não tem claro na sua cabeça. Então você acha que é gasto. Né? Eu não posso gastar com isso agora, mas o certo para o negócio é se eu estou colocando alguma energia, tem que ter retorno. Então tem que estar claro o que é o retorno em cima daquilo, né? Então, principalmente a galera que acompanha aqui, tem que ter esse nível de entendimento, né? Cara, eu vou colocar aqui num editor de vídeo, meus vídeos vão ficar bons e eu vou vender mais. E aí, em cima da galera que engajar, eu vou ter estratégia para vender aquilo. Se você coloca qualquer energia sem saber o que você está fazendo, tende a você se frustrar, né? Eu uso muito o exemplo de agências de marketing, porque às vezes é muito injusto com o gestor de tráfego, com a agência, porque contrata a pessoa achando que ela vai salvar, vai fazer mágica e depois ainda culpa as pessoas, os profissionais, né? E sabe de uma coisa, assim, falando de agência de marketing, eu tô vendo muitas, estando mais próxima, né, das agências, eu estou vendo muitos clientes das agências que esperam o milagre sem o plano de negócio estar pronto. Como que você vai pescar, por exemplo, um público A no Instagram para uma casa... Licença. Verdade. Para uma casa de eventos que custa R$500 por cabeça. Só que o seu público ali do Instagram é o seu do dia a dia, né? A galera que tá vendo os seus pormenores ali, acompanha. E aí, espera que esse público A chegue através dessa sua página. Entende? E muitas vezes a pessoa... mas eu quero colocar tudo que eu tenho no tráfego porque é ali que tá. E não arruma a casa. No financeiro é a mesma coisa. Não arruma a página do Instagram, não deixa a bio chamativa, não tem um link para você clicar que vai para lugar nenhum. No financeiro é a mesma coisa. Como que eu quero cobrar mais do meu negócio se eu não tô olhando para ele... arrumando para saber aonde eu posso cobrar mais, qual produto que eu posso aumentar agora e o outro deixar como entrada, sabe? Tem que ter esse gargalo, tem que ter esse olhar. Você trouxe um ponto bom, Pri, até para você já complementar, que outra coisa que a gente ouve, esses 6 meses eu vou cortar gastos, porque tá muito pesado aqui, aí eu preciso cortar alguns gastos. E a pessoa não sabe qual é o gasto, ela só falou, preciso cortar gastos e o marketing vai sair. Porque vê como supérfluo, né? Será que é porque o retorno não é tão tangível assim? Por exemplo, se eu invisto nessa caneca para vender, e aí eu vejo que eu investi, quanto eu paguei nela, e eu vejo que por quanto eu vendi. Se eu, sei lá, comprei por R$15, estou vendendo por 45, eu consigo mensurar o retorno, né? E agora, quando é numa prestação de serviço, por exemplo, como o marketing, ok, você teve ali no final, né? Você teve mais visualizações, cresceu o número de seguidores e tudo, e eu tenho uma dificuldade de interpretar o quanto isso influenciou no meu faturamento de uma forma geral, porque não é tão tangível. Não é. E assim... eu falo por mim mesma, minha página ainda é pequena, é orgânica, e eu não investi em tráfego por mais de 3 meses consecutivos, porque eu não entendia o que isso estava fazendo para o meu negócio. E eu parei porque justamente eu achei que estavam chegando pessoas ali e eu não sabia o que fazer com elas. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa investir e ter alguém
para consultor, como consultor mesmo, para ler esses dados para a gente. Normalmente as agências já vendem com relatório, né? Muitas das agências oferecem esse suporte completo. Só que se a pessoa não fizer a parte dela, de recepcionar bem os leads, por exemplo, de dar uma continuidade ali, ela só vai aumentar seguidor, e seguidor não é faturamento. Né? Eu conheço muitas páginas boas que daí eu achava que faturava milhões, né? Uhum. Eu falei, imagina, daí a pessoa vem falar que ainda é MEI. Aí eu falei, como assim? É porque eu só investi aqui, mas o resto ficou perdido. E eu não dei atenção, porque assim, uma coisa é você aumentar a sua autoridade, e isso tem que aumentar a percepção de valor no mercado, automaticamente. Você não pode ficar lá desproporcional à sua autoridade. Porque quando você tiver, eu tô com meta, eu quero 10 mil seguidores. Eu coloquei um prazo em 2 anos. Aí eu preciso fazer investimento em tráfego, eu preciso arrumar melhor ali no marketing. Eu tenho umas tarefas pesadas até para eu fazer. Mas eu tenho que saber que a hora que isso acontecer, eu também já não vou ter mais consultoria de R$300. Uhum. Entendeu? É eu tenho que acompanhar essa autoridade. O que as pessoas fazem? Cresce um lado só. Ou cresce o financeiro e daí não olha para nenhuma outra coisa, e daí ele se perde também. Porque tem gente faturando um montão, mas também não sabe nem como vai continuar faturando aquilo. Porque aconteceu, sabe? Então, tudo é questão de acompanhar. Então, hoje o método que eu aplico dentro da consultoria, ou mesmo de uma mentoria que a gente está trabalhando aí para ter um acompanhamento de estrutura para lançar, é o pilar de planejamento, né? Que é o planejar, o organizar e o acompanhar. Então, essa é a metodologia aplicada dentro do financeiro ali. Dá um orgulho, né? Dá um orgulho. Se fosse para dar estrelinha, tinha ganhado várias. Tinha ganhado várias. 10, professor. Nossa, dá um orgulho. Fala, qual é o seu método? É o planejar, o organizar. Isso é muito relevante, viu? Então, mas eu decidi, né? Eu decidi que eu teria isso com clareza para poder até estar falando aqui sem cola, né? Porque agora está claro para mim. Mas eu tive que parar e organizar isso, né? E tive que investir. Porque sozinha ficava dando cabeçada na minha própria tela do computador ali, né? É isso. Eu falo que os nossos clientes são os nossos heróis, né? Porque através dos clientes eu mensuro também meu resultado. Mas eu também sou meu case, né? Porque se falarem para mim, mas como que eu vou sair dessa, né? Coisa que eu tô aqui, dessa lama financeira? Dá para sair. Dá para sair. Porque o ano passado eu não acreditava que eu poderia estar aqui de novo. Eu não acreditava que eu ia continuar existindo como Priscila Campos. Eu estava tão desmotivada por não me ver o valor, não ver retorno, nada que eu fazia, que eu falei, eu vou ter que criar outra coisa. Tanto que eu comecei várias outras coisas, várias outras frentes, como o plano A, B e C, né? Mas voltei, eu falei, não, ali tá tudo sem propósito, eu preciso voltar para o que é meu. Falando agora e explorando a jornada, Pri, o que você sente assim que foi sua maior motivação para sair daquele momento desafiador e retomar ali o seu trabalho que era importante para você? Ajudar mais pessoas. Porque assim, eu via oportunidade de voltar para lugares onde eu ia ajudar uma pessoa, dono de uma empresa. Eu tinha essas oportunidades ali, porque eu fiz um bom nome também enquanto CLT, né? Então, as pessoas já estavam de olho. Pri, você não quer voltar? Não quer voltar? Eu teria como ganhar o meu e explorar meu conhecimento para uma pessoa. Mas eu vejo principalmente as mulheres, tá? Hoje eu atendo homens também, mas o meu foco é nas mulheres empreendedoras. Eu vejo que se eu soltasse essa ponta, eu ia perder tudo aquilo que dentro de mim eu construí, sabe, como objetivo de vida, que é também ter ajudado pessoas a sair desse mesmo lugar. A gente poderia chamar isso de clareza de propósito. Sim, eu tive um choque de consciência, assim, sabe? Eu acho que a minha essência, né, porque o ano passado já vai fazer 2 anos, eu sofri um AVC por burnout silencioso. Então, veio o burnout, veio o AVC, eu parei tudo e eu não sabia o que eu fazia depois. Aí comecei de qualquer jeito de novo. Eu não aprendi tudo naquela lição. Aí fiquei num lamaçal ali financeiro e, nossa, não saio disso.
Falei, mas eu vou tentar sair disso correndo por onde? Eu tenho que pegar as tabuinhas que eu já sei aonde eu colocava e elas não escorregavam e continuar. Então, foi um choque de consciência, assim, sabe? Voltar para minha essência. Qual que é a minha essência? Gosto de ensinar? Gosto, mas não quero ser professora? Não. Então, vou fazer disso uma outra coisa, o meu papel, né? Que é pegar na mão. Às vezes eu faço até pelo cliente, sabe? Vou falar que não. Eu faço sim, faço muitas vezes. Mas não faço sempre. Ele precisa prestar atenção e precisa pegar as rédeas do negócio. Porque o meu propósito, nas minhas propostas, vai escrito assim... Depois eu vou até mandar para vocês. Vai escrito assim, eu não quero que você dependa de mim. Eu quero que você saia de um pacote, de uma consultoria que a gente colocou um tempo determinado para acontecer, que você saia fazendo a diferença. Se você voltar, é porque você tem outro problema diferente para resolver, não por esse mesmo. Então, assim... Uma função educadora mesmo, Exato. Né? Então, eu juntei tudo o que eu tinha de princípios dentro de mim, do que eu já sabia, da minha bagagem. Palestro muito por pro bono, porque eu acho que isso, falar de empreendedorismo hoje, principalmente falar do financeiro que dói tanto, é difícil alguém que se proponha. Porque muitas vezes eu sou crucificada nas falas que eu falo, né? Assim, não, mas não é para você falar, é fácil. Eu falei, claro que é. Eu não sou dono do seu dinheiro, mas se você não me escuta, fica na mesma coisa, né? Então, assim, é justamente por isso que eu existo. Porque eu não sou a dona do seu dinheiro. Então, para mim, é mais fácil falar para onde você vai, o que você vai fazer. Porque não né? tem um apego não emocional tem um apego. ali. E tem que ser assim, a gente vai em psicólogo... A irmã pode ser minha psicóloga? Não pode. Eu preciso ir para fora. Né? Então, é a mesma coisa. Eu tenho que resolver olhando e falando. Vai doer, vai doer. É você que vai ter que deixar de comer sua pizza no final de semana, não sou eu. Entendeu? Eu vejo que principalmente o empreendedor, às vezes iniciante, até o intermediário ali, ele corre desse assunto, né? Ele corre, ele não quer olhar, não. Eu iria mais fundo. Tem muitos avançados que também correm. Que é o que eu falei, eles aconteceram. E aí, como eles conseguem pagar as contas, viver o que eles julgam, porque assim, daí não tem meta. Entendeu? Eles já estão assim no nível, já estão lançados no mercado, se falar o nome, conhecem. Mas se for ver, qual que é a sua meta de faturamento? Não sei o que eu tô, tá bom, mas quanto que é esse que eu tô? Não sei. Tá dando tudo certo, é isso aí. É isso aí. Mas e se der alguma coisa errada, como que você vai consertar? Você sabe aonde procurar o erro? É esse que é o problema, né? Tá tudo dando certo, eu não caí em nenhuma malha fina até hoje, tá tudo bem. Só que e aí, quando cair numa malha fina, por exemplo, que é um exemplo muito bom para quem empreende sem rédeas, tá? Os impostos. O governo é o maior causador de falência daqui do Brasil. Porque quando vem de uma vez. E aí, se você não sabe para aonde você vai recorrer, o que você vai arrumar, realmente não tem o que fazer. Né? Eu falo, é igual desenquadramento, né? O desenquadramento, quando você solicita, você tem como resolver aquilo com tempo hábil. Se você tiver multa, você parcela, você faz um monte de coisa. Agora, quando o governo te notifica que você explodiu, ele só muda a tua categoria e, meu filho, se vira. Compulsório, né? Se vira, entendeu? E aí você fica naquilo por pelo menos 1 ano sem poder fazer nada. Ou você fecha, ou você segue pagando o que ele quer que você pague. Então, ao invés do outro escolher por você, por que você não toma as rédeas do seu negócio e decide o que fazer, né? E as mulheres empreendedoras, hoje eu até li para trazer dados, né? Porque eu sou dessas de fazer pesquisas, assim. Nós somos responsáveis hoje por 51% do empreendedorismo novo no Brasil, né? Nos novos negócios. Legal. Só que só 8% dessas mulheres conseguem manter um ganho superior ao homem hoje no mercado. E por que isso acontece? Eu fiquei me questionando isso quando eu li. Eu falei, mas por que isso acontece? Se nós somos, né, a maior fonte de renda das famílias, né? Muita mulher hoje está sendo chefe de família e isso está só crescendo. Por que a gente ainda não consegue equilibrar o pratinho financeiro comparado ao homem? Porque a gente se perde em fazer muitas coisas sozinha.
A única resposta que eu vejo para isso é porque a gente se perde e não se permite que outra pessoa faça o que precisa ser feito junto com a gente. Eu também sou mulher, eu também passei por essa dor e eu acho que essa resposta é a que faz mais coerência. Partindo assim dessa perspectiva que você mesmo trouxe, Pri, existe um limite do conhecimento que eu posso aplicar no meu próprio negócio e a partir desse limite, ultrapassado esse limite ou essa situação do meu negócio, eu devo buscar ajuda? Sim, acredito que sim. Eu acho que a gente precisa conhecer, a gente não precisa saber tudo, sabe? Mas a gente precisa conhecer como deveria funcionar cada setor do nosso negócio para que aquilo que foge da minha capacidade, por mais que eu ache que eu consiga fazer tudo, eu consiga delegar. Né? Vamos colocar, então, em ações práticas. Dentro do meu limite de conhecimento, enquanto empreendedor, eu preciso saber entradas, saídas, precificação básica, controle financeiro ali. Então, qual é o momento em que eu preciso buscar ajuda? Olhando para o setor financeiro, o momento que você sabe como fazer, mas você não está conseguindo parar para isso. Porque se você investe... Você está deixando de fazer porque você não tem tempo de... Porque se você investe tempo para fazer isso e você sabe fazer, você vai continuar. Só que a partir do momento que você está sem tempo para executar, você perdeu a mão. O que você sabia já não é mais o real. Então, é a hora de você... não quero ninguém 100% por mim. Então a consultoria resolve. Porque vai olhar para esse momento e você vai estar parando junto. Então, obrigatoriamente, uma consultoria de mão dupla. Não tem como eu fazer milagre sozinha, né? Então, é isso. E quando eu não consigo mais pensar em como vou vender um novo produto que é a mesma coisa que eu faço. Porque eu faço uma coisa, mas eu tenho várias formas de vender. Eu preciso buscar fora essa informação. Então, chegou no meu limite, né? E o financeiro chega no limite quando a gente não está fazendo ele. Porque o que eu sabia de dezembro de 2024, porque eu estava fazendo, e aí a correria me gastou todo o tempo, já não é mais o que eu sei hoje. Então, eu preciso parar para rever. E preciso pedir ajuda, né? Preciso terceirizar. Muito bom. Repertório. Tô deixando Nossa, vocês repertório. sem falar? Tá deixando a gente, olha, nós estamos estupefatos aqui, porque é difícil, normalmente não é tão comum a gente encontrar profissionais, né, do nicho financeiro, assim, que tenha tanto repertório. Precisamos te parabenizar mesmo, que tenha tanto repertório, que entenda... Eu coloquei algumas perguntas aqui, daí ela ia falando e ia respondendo. Eliminando as outras... E a hora aí, 12 eu coloquei. Eu fiz 2, aí você foi falar. Opa. Acho que eu preciso, né? Não, mas é interessante mesmo, né? E entender de finanças, além de números e planilhas. Eu acho que isso falta nos profissionais desse nicho hoje no mercado. É entender de finanças de um ponto de vista de comportamento, de mentalidade, de educação, e não somente de preenchimento de uma planilha, sabe? Então, é surreal mesmo. E o quanto isso traz diferencial e quanto estamos vendo que há profissionais tão capacitados no mercado, né, Rodrigo? E nesse... Você tem uma missão, né? Que é ajudar essa galera a entender a importância. Talvez até entenda, mas não tem um primeiro passo. E o crescimento do negócio financeiro, do resultado financeiro, que no final a pessoa busca o que? Ganhar mais dinheiro. Exato. Mas não tem como ter isso sem olhar para isso, né? Não tem como. Né? Porque como que eu vou saber se eu cheguei lá, se eu não sei onde que eu queria chegar? Às vezes você acha que chegou lá, mas você não sabe o que eu cheguei lá. Eu só acho porque eu tô pagando os boletos que estão chegando, entendeu? Mas aí eu não tô viajo, aí eu isso aqui, então eu cheguei lá. Exato. E Rich tem bastante assim. Né? Porque se eu consigo pagar minha casa, meu carro, uma viagem por ano, escola boa para meus filhos e um convênio médico, eu cheguei lá. Só que você já somou tudo isso? Né? Porque o chegar lá para mim, tá, Priscila? Se você perguntar, Pri, e para você, o que é chegar lá? É ter tudo isso, mas ainda tá pensando em como que eu vou investir o que tá no meu caixa. Então, não é só zerar minha conta e cheguei lá. É ter todos os dados possíveis para entender o seu momento, o seu negócio, o seu cliente, né?
O que você pode, o que você não pode. Exatamente. E olhando por esse lado, olha como ela tem um inimigo comum com as outras pessoas, que é o pagador de contas. O maior inimigo comum, assim, dentro do modelo, da estrutura de negócio que ela tem hoje é o pagador já de fica contas. de conteúdo. Já fica de Já conteúdo. fica de conteúdo. É o pagador de contas, assim, que a pessoa vai se identificar rapidamente. E o que é legal é que isso é de posicionamento mesmo, é de dentro para fora, a forma como você se posiciona. Então, explorar isso vai ser muito interessante. Agora voltou a ser mentoria aberta. Por um momento voltou a ser mentoria aberta, mas explorar isso é muito interessante. Para você ver, hoje as pessoas ficam buscando os conteúdos que todo mundo fala sobre finanças, de ideias de conteúdo. Mas se a gente parar e estruturar tudo o que a gente já sabe, ou o que a gente acredita, e como a gente quer ser percebido, a gente já tem todo o conteúdo que precisa. Ele é autêntico, é verdadeiro, é genuíno, né? E é profundo, né? Que assim, você vai pro lado da galera das finanças, consultores, mentores, é tudo... 3 dicas pra você não sei o que lá. Não use CPF. Como é que é? Não Não misture, cometa esses erros, não né? misture CPF e com CNPJ. Só que tipo commodity, né? Todo mundo fala a mesma coisa e até as pessoas sabem disso. Mas você vai conseguir tocar de verdade se tiver profundidade. Você, cara, na sua rotina, o que você faz? Primeira semana do mês, você paga um aluguel e não sei o quê. Na segunda mês, você paga essa fatura de cartão. Na terceira, você até consegue ir no restaurante com a sua família aí. Você pagou a parcela do carro na última e fala assim, nossa, que legal, eu estou crescendo. Mas, bum, E a parte... eu te mostro que... E a parte boa disso, Rodrigo e Pri, é que você consegue atingir um público que já está mais evoluído, já está mais maduro na questão financeira. Quando você deixa de falar para a pessoa que está endividada e mostrando que tem como sair das dívidas, você passa a falar para a pessoa que hoje é pagadora de contas e que ela pode ter metas financeiras, que ela pode alcançar outros sonhos, que ela pode ir do meio para frente, né? E não do começo para o meio. Exatamente. Perfeito. E justamente esses que estão no meio é que não buscam mais ajuda, porque como tá dando tudo Porque para certo eles isso hoje, já é sucesso. Para Aham. muitos, estar no meio já é já é sucesso. sucesso. E assim, pra que eu vou buscar ajuda se tá E o dando quanto tudo certo? o ambiente influencia nesse mesmo contexto? Por exemplo, se eu enxergo como sucesso, eu simplesmente conseguir pagar todas as contas, será que eu estou sendo influenciada pelo meio que eu estou hoje, em que considera simplesmente ser um pagador de contas um sucesso? Eu acho que sim. E principalmente hoje que a gente vive muito de status, né? A gente se compara com quem a gente nem conhece, na verdade. Então, a gente não sabe a fundo como que aquela pessoa tá mostrando o que tá mostrando. Quanto tá custando aquilo para ela e se ela pagou de fato. Hoje em dia, eu até me pergunto, será que ela pagou de fato? Não dá para se iludir com isso, né? Entendeu? Não dá. Não dá pra... E aí, a pessoa, ela começa a mensurar o sucesso dela ou o está tudo bem comigo, sem pensar no amanhã, porque hoje ela tá pagando aquilo, né? Então, como que eu vou dizer que eu cheguei lá se eu não posso nem parar de trabalhar por 15 dias? Eu não cheguei lá, né? Eu falo, a hora que eu puder tirar umas férias não remuneradas para mim, né? Que eu não preciso estar fazendo nada porque o dinheiro já tá lá, ou então tá caindo sozinho e eu não tô aplicando energia nenhuma naqueles dias. Aí sim eu cheguei lá. Pra mim, né? Porque o meu dia a dia, hoje, eu não posso dar uma patinada porque eu tô com meta pra cumprir. E eu coloquei isso na minha cabeça, eu estou com meta para cumprir, eu quero uma venda por dia, todo dia, pelo menos, né? Um cliente novo, eu quero um contato novo, eu quero alguma coisa nova. Todos os dias eu acordo e penso, tenho uma lista de tarefas para eu cumprir de clientes que eu já fechei, mas e os que eu não fechei ainda? O que eu vou fazer por eles? Muito bom. Se a gente pudesse dar uma dica prática também, porque eu sei que você tem isso de ser bem prática aí na aplicabilidade aí do seu método, como a pessoa pode diferenciar, como num pequeno checklist, que ela pode diferenciar o que ela pode do que ela merece? O que ela pode é tudo que ela já está fazendo. O que ela merece é aquilo que ela gostaria de fazer, né? Nossa, Rodrigo, tô apaixonado, gente, como ela é boa. Eu fiz essa pergunta e falei, agora ela vai pensar um pouquinho. Vamos de novo, vamos recapitular. Olha o corte. Vamos recapitular. Falando em metas financeiras, como a pessoa pode, de uma forma prática, diferenciar o que ela pode do que ela merece? O que ela pode, ela já está fazendo. Ela pode fazer tudo o que ela já está fazendo. O que ela merece é aquilo que ela não alcançou ainda. Então, se ela está fazendo hoje uma férias em família, mas ela ainda não conhece o exterior,
por exemplo, é porque ela merece o exterior e ela tem que correr atrás daquilo. Então, no checklist dela, ela tem que colocar o que eu vou fazer para ir para o exterior, né? Como merecimento meu. Porque hoje eu posso já viajar com a minha família aqui, né? Tirar umas férias, mas eu não posso investir nessas férias. Então, ela tem que separar o que ela já está fazendo, é tudo que ela já pode. Mas o que ela merece é aquilo que ela precisa alcançar ainda. Boa. Né? Muito Porque bom. merecimento é isso, a gente trabalha para construir o merecimento. E aí tem uma coisa que acontece muito também, que é a pessoa achar que tem tanto merecimento que ela vai usando o que ela pode para se merecer, né? Então, se eu posso pagar um carro novo e eu vou lá e vou trocar por um maior, mas eu não fiz esse planejamento, Só foi. só Só fui. fui porque eu mereço. Entendeu? Então, isso é um merecimento antecipado, eu diria. Né? Você E sem plano, no sem caso. plano. Então, isso também é um erro. Por isso que em casa, quando a gente começa... Isso faz pouco tempo, mas há uns 2 anos atrás, eu fiz uma mentoria de finanças com um mentor online. E foi muito bom para mim. E ele falou assim que a gente precisava ter uma lista de desejos, né? E ter postergação nas compras. Aí eu falei, como assim? Você tem que procrastinar em comprar. Eu falei, por quê? A gente quer, se a gente trabalha muito, principalmente mulher, né? A gente trabalha muito, a gente quer comprar uma blusinha nova, a gente quer passar ali no shopping e tal. Mas se a gente avaliar de verdade, aquilo é só para momentâneo. Então, se eu andar no shopping, olhar, falar gostei desse, mas não comprar nada, quando eu der a segunda volta, eu já não vou ter levado a metade, porque aquilo já processou na minha cabeça de outra forma. Então, quando a gente vai fazer lista Isso é verdade. de desejo, a gente coloca algumas coisas de necessidade, como preciso, e outra eu desejo. Sabe uma estratégia que eu tenho para lidar com isso? Com essa compulsão que mulher tem para compra. Mas eu tenho muito mais essa relação de olhar e eu quero com comida do que com peças, por exemplo, né? Mas uma estratégia que eu tenho, que eu sei que nem é possível para todo mundo, né? Mas no meu caso, o que eu faço no caso de roupas, né? Eu vou até uma loja, e eu vou até a loja, e que eu sempre compro na mesma, e eu escolho todas as peças que eu gostei e eu levo para casa. E aí, em casa, eu experimento... Quando eu chego, tal, experimento e seleciono essas que eu gostei. E já tiro as que eu não gostei tanto. Então, eu seleciono as que eu mais gostei. No dia seguinte, eu experimento novamente as que eu gostei. Então, eu já fiz uma terceira filtragem. Nossa, se considerar lá na loja a filtragem, é a 4ª filtragem. Faço essa filtragem e dessas que eu mais gostei, eu seleciono as que eu mais gostei de verdade. E só assim eu compro. Eu acho que eu reduzo de compra de 6 peças para 2, por exemplo. Uhum. Eu acho faço que isso com carrinho online. Né? E o que ajuda muito também é experimentar, por exemplo, as peças que você está comprando com as que você já tem em casa. Você já reduz. Você fala, talvez eu não precise dessa calça e dessa jaqueta, porque essa jaqueta já dá com uma calça que eu tenho em casa, assim. Eu tenho uma relação bem consciente, assim, com compra. Eu comecei recente, agora até comentei com a Brisa ontem, né? Ontem, já sei lá. Que assim, agora tudo que eu vou investir, ou gastar, eu penso qual é o retorno sobre esse investimento. Você tá pensando como investimento mesmo, né? Tipo, que vou investir aqui, sei lá, numa camisa. O que eu vou fazer essa camisa? Vou fazer uma palestra? Vou gravar não sei o quê? Qual que é o retorno disso? Sim. Comida, por exemplo. Então, você muda a mentalidade em cima de tudo que você for gastar. Tipo, às vezes parece, mamãe, que chatice. Mas você parar pra pensar nisso, você sabe até como explorar aquilo que você simples... E seria uma compra simples. Né? Tipo assim, uma blusa mesmo. Cara, isso aqui eu posso gravar um vídeo agora, já posso subir, já posso fazer... beleza, então já vai ter mais proveito do que só colocar lá no guarda-roupa. O dia que tiver algo especial eu uso. Né? Meu carrinho mudou tanto depois que eu comecei a pensar como retorno, porque agora tem microfone no carrinho, tem um monte de coisa que a gente pensa assim, o que eu posso melhorar? Né? Eu gravei um reel sozinha depois de muito tempo, né? E fazendo roteiro, tudo direitinho. Só que, assim, ficou bom, aceitável pro meu nível de excelência ali, né? Mas aí eu já pensei, se eu tivesse um microfone, se eu tivesse uma iluminação XPTO aqui, se eu tivesse... Mas o bom é que você não deixa de fazer, sabe? Eu acho que isso é fundamental para quem tá assistindo também, né? Ter essa consciência de que o feito é melhor do que o perfeito e você precisa fazer. Hoje, como dá...
Porque senão aí fica mais inalcançável ainda as metas, né? Se você ficar paralisado esperando o momento perfeito. Eu sou uma pessoa totalmente contra a procrastinação e o preciosismo. Eu demonizo o preciosismo. Tem algumas coisas que eu avalio, assim, se vale a pena eu demonstrar daquele jeito ou não. Mas eu parei com isso também porque eu ficava assim, ai, não tô no cenário perfeito, ai, não tô com a roupa perfeita, ai, hoje não me maquiei perfeitamente. Então eu nunca aparecia. Agora, se você olhar meus últimos 30 dias, você vê que bonitinho. Eu tô sempre dando a cara ali, que seja 2 stories, um de bom dia e outro de boa noite. E quais têm sido seus resultados com essas ações diferentes? Eu acho que tem me dado mais credibilidade, né? Porque eu tenho batido agora, eu não oscilo tanto nos assuntos, né? Antes, como eu entendo um pouquinho de cada setor do negócio, antes eu oscilava, fazia uma salada de fruta no meu roteiro, assim, sabe? E hoje, batendo... Todo mundo quer dinheiro, no fim das contas. Ninguém faz nada só porque gosta, né? Aquela história de que você tá na profissão certa só se você não sentir que tá trabalhando, isso daí pra mim é conversa pra boi dormir. Isso não existe. Se eu gosto do que eu faço, daí que eu trabalho mais ainda. Mas eu sinto que eu tô trabalhando, né? Então, eu fazia uma salada de fruta ali. E agora que eu percebi que o resultado é igual pra todo mundo quer dinheiro. E é por isso que todo mundo empreende, tem seus negócios, tem suas empresas, ou mesmo é funcionário, quer se destacar. Enfim, eu descobri que eu posso falar sobre um único assunto com todo mundo. Muito bom, né, Rodrigo? Essa Pri aí tá diferenciada mesmo. Não, e tá muito diferenciada da Pri que eu conheci há pouco tempo atrás, assim. Eu tô chocada mesmo. É outra Pri? É outra Pri. Nossa da Pri Senhora. que eu conheci há pouco tempo atrás. Confiante. Tá confiante, resultado... Quando você conversa, às vezes, tipo assim, quando às vezes a gente vai entrevistar alguém, ou até perguntar, e aí, tal, aí a pessoa... Não, tá difícil. Assim, então, tem que ver, sabe? É muito sem clareza mesmo, sem o plano, sem mapa, sem não sei onde eu estou indo, não sei meu método, entendeu? Então, assim, parabéns, você tá incrível. Isso é olhar pra dentro, né? Você fez recente nessa transformação, porque já tava tudo aí, né? Tava tudo aqui, mas nessa salada, né? E eu falo que às vezes a gente tem que jogar umas coisas fora pra poder... Né? O desapego, e isso vale para todo mundo, né? O desapegar eu digo que o mais difícil para mim foi desapegar de fazer as miudezas para pessoas que não valorizavam. Né? Então, eu ficava gastando muito tempo com quem não ia sair daquele mesmo lugar, porque também não valorizava o meu tempo e nem queria que eu crescesse ou ela mesma crescesse através daquilo. Então, eu tive que desapegar de fazer isso. Gosto, mas eu posso conhecer a pessoa e tudo bem, né? Muito bom. Eu tenho ouvido esse processo também, tem sido muito difícil. Transformador. Nossa, eu passaria muito tempo aqui ouvindo, acho que principalmente mais ouvindo do que conversando, assim, que tem sido incrível te ouvir, te acompanhar. Nós somos muito gratos, assim, pela sua confiança também nessa... nos confiar, né, a condução da sua jornada aí profissional, Pri. Mas antes de terminar, você podia deixar o seu contato para as pessoas que estão aqui assistindo e que querem conhecer mais sobre o seu trabalho. Com certeza. Bom, eu tô no Instagram, né, @apriscilacampos. Então, lá, me chamando na DM, sou eu mesmo que respondo. Então, é um atendimento humanizado. Ultra personalizado. Personalizado. Às vezes tem que esperar um pouquinho, mas nunca passa de 24 horas, tá bom? Fiquem tranquilas. Muito bom, Pri. Eu quero dar um recadinho agora para você que está aí nos acompanhando. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe seu like, comente aqui o que você mais gostou. Todas essas informações são muito importantes para que a gente consiga trazer sempre conteúdo de valor. Mas quero te convidar também a seguir o canal TPM no Ar. Temos aqui uma plataforma recheada de conteúdos do universo feminino e agora está mais misto do que nunca. Ficamos sabendo aí que o público masculino também está muito presente aqui nas métricas do canal TPM no Ar, então acompanhe, esteja por dentro aqui de tudo que acontece. Rodrigo, muito obrigada. Gostei bastante desse episódio, viu? Foi bacana demais. Foi demais, né? Obrigada, muito obrigada, Pri. Superou as expectativas. Olha, superou mesmo. Saiu orgulhosa. E até a próxima. Tchau, tchau.